Olá, meus amores, vamos agora para a segunda aula do primeiro módulo e vamos lembrar que esse primeiro módulo é um módulo de introdução, tá bom? Um dos sentimentos que eu mais percebo na clínica ao atender pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância é o sentimento de culpa. Mas o sentimento de culpa, ele é normal para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano que não tenha uma personalidade psicopata. Os psicopatas, eles não vão lidar com a culpa. Mas se não somos psicopatas, nós vamos sentir culpa. Mas o que diferencia um ser humano do outro no que diz respeito à culpa? A intensidade. E o que a gente tem percebido é que quando houve o trauma do abuso na infância, ainda por volta e antes dos 8 anos de idade, é muito comum que essa culpa ela tome uma dimensão muito grande. A culpa, até certo ponto, ela é saudável para nós. É em função da culpa que a gente se arrepende de alguma coisa, que a gente pede perdão, que a gente decide fazer algo diferente, é em função da culpa. Mas quando a culpa ela toma uma dimensão muito grande, ela sufoca, ela impede a ação. Essa pessoa ela fica limitada ao não direito de. Então, começa um comportamento muito voltado para o servir e nunca um comportamento que possa ter um agrado para a própria pessoa. É comum eu conversar, nas minhas conversas com mulheres, principalmente adultas que foram abusadas sexualmente na infância, quando eu faço uma pergunta: qual é o seu prato principal? O que você gosta de comer? O que você faz em casa? Né? Ou quando vai a um restaurante. E é muito comum ter uma resposta assim um pouco: o meu marido gosta de tal coisa, meus filhos preferem um lanche, então em casa eu priorizo o que os meus filhos querem quando vamos para um restaurante, o que o meu marido quer. E aí eu pergunto: mas e o que você quer? Não, na verdade eu gosto do que eles gostam, não tenho uma preferência. E aí você pode estar se perguntando: mas o que isso tem a ver com a culpa? A culpa, ela é tão dilacerante que ela impede o indivíduo de desejar, ela impede o indivíduo de se priorizar em alguma coisa, de sentir o sabor. É como se tivesse uma espécie de penitência a ser paga, viver sem o direito de. E um dos aspectos que nós vamos estudar aqui, que a culpa atrapalha muito, é no que diz respeito à vida sexual, ao direito do prazer na vida sexual. Essas pessoas, elas passam a ser impedidas do prazer sexual. Eu chego a atender a uma pessoa que diz o seguinte: eu tenho relação sexual com o meu marido, mas quando eu percebo que eu estou sentindo alguma coisa, eu peço para mudar de posição. E eu nem sabia por que eu pedia para mudar de posição, mas era para deixar de sentir aquela sensação gostosa. E aí tudo parava, ele chegava a um orgasmo e aí estava tudo bem e nós tínhamos ali, eu tinha cumprido o meu papel. Mas nessa fala eu percebia de forma muito clara o não direito do prazer, o não direito da sensação, quase como uma autopunição. Então, a culpa, ela toma conta da vida com uma dimensão tão grande que esta pessoa, ela passa a viver por obrigação, não se adaptando a nada que pudesse trazer qualquer sentimento, alguma coisa gostosa, alguma coisa prazerosa. Tá? Uma outra questão também que a gente percebe na clínica é a carência. Essa criança, e nós vamos entender ao longo do curso, essa criança, a princípio, que sofreu abuso, ela é negligenciada. Ela é negligenciada no contexto em que ela está vivendo. E a partir desse momento que ela é negligenciada, ela toma essa ideia também em função da culpa
do não direito em relação a receber o carinho de alguém. Mas, na vida adulta, esse indivíduo tem dificuldades em perceber quando alguém oferece algum carinho e tem dificuldades em aceitar esse carinho e, ao mesmo tempo, há uma exigência muito significativa das pessoas que estão ao redor. Eu explico. Eu ouvi, né, um relato de uma paciente que o marido chegou em casa num dia de semana com um buquê de rosas e um cordão de ouro. Ela jogou aquele buquê de rosas no chão e colocou a corrente de ouro no lixo. E depois, no dia seguinte, ela se pergunta por que eu fiz isso e procura terapia. Quando ela procura terapia, ela não procura com essa fala, eu fui abusada sexualmente. Ela procura terapia porque ela diz, que coisa mais esquisita. Qual é o marido que chega com um buquê de rosas no meio da semana, nem é meu aniversário, com um presente tão maravilhoso, e eu desfaço desse presente e até senti um pouco de raiva dele. E aí tem uma questão muito interessante. A dificuldade em receber carinho. E aí nós vamos nos perguntar, mas por que isso? Por que existe uma carência enorme e ao mesmo tempo uma dificuldade em receber carinho? Porque quando aquele outro dá um passo para me oferecer algo, primeiro porque eu posso achar que não sou merecedora de receber isto, por causa da culpa. Segundo, porque qual é a intenção desta pessoa em tentar me agradar? Qual é a intenção? O que está por trás disso? Então, eu não vou verificar essa pessoa, não vou enxergar essa pessoa como sendo alguém que tirou um tempo para comprar algo, para me agradar, para me trazer um presente. Eu vou ficar com a ideia de que essa pessoa, ela está mal intencionada, ela está tentando me manipular de alguma forma. Aquele presente não é um presente de carinho, de amor, é um presente para me manipular, que é algo em troca. Porque a criança, quando ela é abusada sexualmente, por um período de tempo, este abusador não é alguém, na maioria das vezes, alguém que chega com uma certa brutalidade. Não, às vezes é aquela pessoa próxima da família que chega com uma fala mansa, né, de quem está tentando ajudar em alguma coisa. Tem um filme que em uma aula eu quero mostrar para vocês, um filme a respeito de um abusador, e eles foram muito felizes, né, no formato ali daquela cena, em que a criança está brincando e o abusador chega e diz, eu vim brincar com você, porque você está sozinha. Eu estou aqui porque você está sozinha. Eu vim para te fazer companhia. Então, essa fala, ela é muito comum no abuso. Você não tem ninguém, por isso eu estou aqui para ficar com você. Você não tem ninguém para brincar com você. Você não tem ninguém para cuidar de você, por isso eu estou aqui. Então, na vida adulta, quando alguém oferece algum tipo de cuidado, algum tipo de carinho, esse carinho é rejeitado. E principalmente o carinho físico, porque o carinho físico leva à ideia de toque, de contato, de intimidade. E qualquer pessoa que se aproxime dentro desse espaço e que sinta muito o outro muito próximo, a ideia imediata é de uma rejeição, de expulsar. Porque estar sozinha com mais uma pessoa, ou estar sozinho com mais uma pessoa, isso traz a ideia de cumplicidade, traz a ideia de algo muito íntimo e fechado entre duas pessoas. E quando isso aconteceu na infância, não foi algo bom. Eu sei que foi algo extremamente prejudicial. Então a ideia inicial é de expulsar essa pessoa. E muitas vezes esse toque de carinho, ele pode ser um toque tão suave quanto o toque inicial de um abusador. E de forma imediata, o que vai acontecer?
os órgãos dos sentidos captaram o que aconteceu naquele momento e estas sensações se manteve na memória. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Mariluce Lago, ela diz: o crime sexual é atual. O que ela quer dizer com isso? Ela está dizendo que essa afetividade ligada aos órgãos dos sentidos, às sensações de tudo aquilo que aconteceu naquele momento, está presente no indivíduo aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Basta haver um gatilho. E essa sensação traz aquele mal-estar, porque lembra do sofrimento da criança no momento daquele abuso. Então, ao mesmo tempo que há uma carência absurda, há uma dificuldade de receber algum tipo de agrado. Porque de imediato vem qual é a intenção dessa pessoa. E aí não vem um sentimento de gratidão, vem uma emoção ligada à raiva, ao mal-estar em relação àquela pessoa. Então, a pessoa que foi abusada sexualmente na infância, ela tem dificuldade em receber presentes, por exemplo, porque ela vai enxergar este presente como algo, como uma manipulação. Uma outra questão também que a gente percebe é a insegurança, o medo da vida. Eu vou fazer tal concurso, mas eu não vou conseguir passar. Eu gostaria de fazer tal faculdade, mas eu não tenho como passar na seleção para essa faculdade. Eu gostaria de trabalhar no banco, mas essa prova não é para mim. O medo de falar em público, o medo do enfrentamento do outro, a insegurança. Por quê? Porque não se vê capaz, porque não se vê em condições. Agora, você deve estar aí pensando, nossa, é muita coisa. E ao longo do curso, nós vamos verificar ponto a ponto do que a gente chama de progressão traumática, no que diz respeito a tudo isso. Mas nós também vamos apontando os caminhos, como se trabalhar, né? Nós vamos apontando o que fazer diante de tudo isso. Eu gosto de pensar que o nosso cérebro existe a plasticidade neural. Vamos conversar sobre isso também. Portanto, a condição da restauração, a condição da reconstrução, né? Então, e no que diz respeito ao psiquismo, o dar conta dos traumas é muito importante. Porque neste momento podemos viver uma escravidão em função da progressão traumática, em função destes sintomas que está presente na vida adulta. E que, volto a falar, muitas vezes nós pensamos que estes comportamentos são escolhas nossas, mas não, estes comportamentos autodestrutivos têm a ver com as consequências de um trauma que foi instalado e que eu me percebo e me conheço nesse formato. Mas conforme a pessoa vai conseguindo trabalhar tudo isso, estes sintomas ele tende a diminuir com o passar do tempo e tende muitas vezes a essa condição de libertação, né? De uma reconstrução, a possibilidade de vida. Aqui eu passei para vocês uma pontinha do que acontece com as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância. Poucas coisas. Nós vamos ter uma aula exclusiva, um módulo exclusivo para pensarmos a respeito destas consequências. Estas consequências, elas podem ser... pode desenvolver uma psicopatologia, contribuir para desenvolver uma psicopatologia, pode trazer comportamentos, muitas dores, muito mal-estar em que essa pessoa ela não compreende o que está acontecendo. Mas ao longo do curso nós vamos trabalhando e vamos tentar entender ponto a ponto, passo a passo, ok? Nós ainda teremos mais 2 aulas dentro deste módulo e vamos tirando todas as dúvidas na medida em que o curso for avançando,
tá ok? Um abraço enorme e até a próxima aula.